Olá, amigos! Hoje, sábado 26 de março, estamos iniciando mais um trimestre da Escola Sabatina. E nesse trimestre, nós estaremos estudando o livro de Gênesis. E eu quero dizer para você que eu estarei todos os dias trazendo um comentário da lição da Escola Sabatina. Então, nós podemos estudar juntos. É só você acompanhar os vídeos que estarei postando. E sabe o que é interessante? Que o termo Gênesis significa começo. É isso mesmo, é o livro das origens. É um livro onde encontramos respostas para muitas questões. Você sabe que a humanidade, ao longo dos séculos, tem feito algumas perguntas filosóficas e dificilmente tem encontrado respostas satisfatórias para elas. Perguntas como, por exemplo, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E por mais que tente encontrar respostas para essas questões no campo filosófico, científico ou até mesmo tentando explicar por meio de teorias, dificilmente as inquietações humanas são satisfeitas. Mas o livro de Gênesis, sendo o livro da origem, em seu conteúdo, nós encontramos respostas para a nossa origem, para a origem da humanidade. E não somente para estas questões, mas até mesmo questões teológicas, questões como, por exemplo, como explicar a morte nesse mundo, como explicar a necessidade de um Salvador. Tais questões nós encontramos ali no livro de Gênesis, no relato da criação. E certamente o verso para memorizar de hoje, certamente você já deve ter decorado, porque é Gênesis capítulo 1, verso 1. Esse verso ele é muito conhecido, tão conhecido como João 3,16. Está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E é interessante porque esse verso começa mostrando que, assim, o livro de Gênesis, por assim dizer, toda a Bíblia, ela tem início apresentando os atos divinos da criação. Exatamente isso. A criação marca a história da humanidade, a nossa história e a história bíblica. E sabe, para longe de qualquer questionamento, diferente daquilo que alegam os teólogos liberais, a narrativa bíblica no livro de Gênesis da criação não é uma alegoria, é um fato, é real. É interessante que podemos observar que a veracidade da história da criação, ela está no mesmo pé de igualdade com relação a outros eventos da humanidade, outros eventos históricos e bíblicos. É isso mesmo. A criação, ela é tão real como, por exemplo, a existência de cidades registradas na Bíblia, como o Egito. Quem vai negar a existência do Egito? Lá estão as pirâmides até hoje. Quem vai negar a existência, por exemplo, de Israel? Ali está a nação de Israel. Não tem como negar, por exemplo, o nascimento do Messias, pois a história foi dividida em antes e depois. Assim, saiba, querido, que não há como negar a historicidade do livro de Gênesis. Este livro foi escrito por Moisés. E Moisés, ele foi inspirado por Deus para relatar a nossa origem. E com isso nós temos a certeza de que a nossa origem está em Deus. Deus, ele criou o mundo e ele nos criou. Que coisa tremenda, não é verdade? Falando ainda sobre a criação, é interessante notar que primeiramente Deus criou os céus, criou a terra, e lá no sexto dia Deus nos criou, quando todo o restante já estava pronto. E Deus nos deu tudo isto como uma dádiva. Sabe, a criação divina dada a nós é a graça de Deus, é um ato de graça. E o sábado, ele está aí para mostrar isso, porque o sábado
ele vem logo após a criação e Deus descansa e pede que nós descansemos neste dia também. A grande verdade é que o sábado é um memorial da criação, apresenta Deus como o Criador de todas as coisas e aquele que nos concede todo o mundo, todo o universo criado como uma dádiva, como presente. E neste ponto eu posso dizer que assim a criação, que é um ato da graça de Deus, tão qual a redenção, que também é um ato da graça, porque para sermos salvos nós não fizemos nada de nossa parte no que diz respeito a uma obra para alcançar a salvação, mas também foi concedida a todos nós como um dom gratuito, pela graça de Deus. Portanto, queridos, é muito maravilhoso ver que o sábado, ele é realmente um mandamento muito especial, que aponta para a graça de Deus na criação, tanto na redenção. Nos lembrando que nós somos presenteados pelo nosso Criador com a vida e com a salvação. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo estudo.